Saudações pessoal, tudo bem? No episódio de hoje nós vamos comentar sobre um caso muito interessante que aconteceu no ano de 1965, voltando um pouquinho mais na nossa linha do tempo dos casos. Aconteceu em Felixstowe e foi um encontro bizarro que aconteceu na Inglaterra com uma entidade humanoide flamejante que ficou conhecido como o Demônio de Fogo de Felixstowe. Bora lá conhecer esse caso. Numa noite de outono de 1965, um grupo de jovens britânicos passou pela cidade quando um deles teve um encontro com um terrível demônio de fogo que o deixaria com cicatrizes para o resto da vida. Felixstowe é uma cidade portuária situada ali na costa do Mar do Norte, em Suffolk, na Inglaterra. O centro movimentado oferece uma variedade de paisagens fascinantes, mas nada tão estranho quanto a vista de um trio de amigos que, a caminho de Essex, aproximadamente às 22h30 da noite de 20 de setembro de 65, teria. O grupo era formado pelo motorista Geoffrey Maskey, de 25 anos, e seus passageiros, Mavis Forges e Michael Johnson. Não que tenha sido um esforço para preservar o gás, ou talvez enxergar uma pausa ali imprudente para poder beber no meio de um deslocamento, né, entre uma cidade e outra, uma viagem. Mas Maskey parou no meio-fio, próximo a uma cerca viva, isolada e arborizada na Walton Avenue. Os jovens estavam envolvidos em uma conversa animada quando Johnson abriu abruptamente a porta do carro e saiu para o lado de fora, né, na noite escura. Forges e Maskey trocaram olhares enquanto seu amigo, né, desaparecia na escuridão. Mas simplesmente presumiram que ele devia estar respondendo a algum chamado na natureza, ou fazendo um xixi, ou etc. Momentos depois, depois do Johnson ter desaparecido, né, atrás desses arbustos, Maskey e Forges ouviram o que descreveram como o som de um zumbido agudo. E foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Forges ficou ansioso quando o som desconcertante começou a dominá-los e Maskey inclinou-se para fora da janela para tentar determinar de onde que estava vindo aquele som desagradável. Foi então que ele avistou um objeto laranja em formato oval, suspenso no céu a mais de 27 metros de altura do seu carro. Ele estimulou que o OVNI tinha cerca de 1,80 m de largura e tanto ele quanto Forges afirmavam que brilhava tão intensamente que iluminava a paisagem ao redor com seu brilho laranja. Ou seja, clareava todo o entorno ali, né? Um daqueles relatos onde a gente já tem o hábito de ouvir que a noite virou dia. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Sem aviso, o objeto que zumbiu disparou para longe do veículo e ficou atrás de uma linha de árvores. Os dois se entreolharam com espanto, quando de repente perceberam que o Johnson, amigo deles, ainda estava na floresta, na direção que aquele OVNI foi. A dupla apreensiva, então, eles não queriam deixar o carro e entrar a pé na floresta. Começaram a gritar o nome do Johnson sem sucesso. O Maskey, então, deu ré e ele e o companheiro dele, Ford, se acompanharam a estrada, dando gritos ali no nome do Johnson ali para ver se ele respondia, só que sem sucesso.
Até esse momento, nenhum deles criou a coragem para poder ir até na estrada, procurar um amigo. Então eles continuaram gritando ali na beira da estrada pelo Johnson, né? Que de repente saiu do meio das árvores, cambaleando ali em direção à estrada, como se ele tivesse dopado ou atordoado. Mesque esperava que ele estivesse apenas tentando chegar até eles, só que ele desmaiou antes de chegar na estrada. E os dois amigos foram acudir ele ali nesse momento, né? Também assustados. Saíram de onde ele estava ali mais próximo do carro, foram resgatar um amigo. E o Johnson ficou... Quando eles chegaram no Johnson, ele já estava completamente inconsciente. Eles andaram poucos metros, né, até chegar nele, mas quando chegaram nele, ele já estava completamente apagado. Eles tentaram reanimar um amigo, acordar um amigo, sem sucesso. Então eles arrastaram ele rapidamente de volta para o carro. E Ford se sentou ele no banco, né, para deixar ele mais confortável, enquanto Mesque foi pro volante e dirigiu de forma bem acelerada, né, bem em disparada mesmo, para ficar o mais longe possível daquela floresta e daquela luz laranja, enquanto eles dirigiam para o hospital da cidade vizinha, que era Felixstowe, né, a mais próxima ali. Uma vez no hospital, Johnson recuperou consciência, mas sofria de amnésia e não conseguia reconhecer os amigos que fizeram o resgate dele e que estavam viajando com ele. Os médicos do plantão do hospital, que era um hospital relativamente pequeno, diagnosticaram que ele havia sucumbido a um choque grave. Eles também notaram que ele tinha marcas de queimadura na nuca e uma contusão acima da orelha direita. Os médicos decidiram então que seria prudente transferir ele para um hospital de Ipswich, que estava muito melhor equipado para lidar com danos e a condição psicológica dele. No dia seguinte, Johnson recuperou os sentidos quando seus amigos o visitaram e ele contou sobre seu encontro angustiante com uma entidade. Johnson afirmou que quando saiu do carro, ele foi obrigado, né, se sentiu compelido ali por uma força desconhecida que insistiu para que ele andasse em direção à floresta. Johnson disse aos seus amigos e médicos que foi solicitado a caminhar pela floresta escura, embora não saiba discorrer sobre qual a distância que ele caminhou, e encontrou no fundo da floresta um ser humanoide com grandes olhos que brilhavam na escuridão. Ele também afirmou que uma criatura estranha estava ali envolta em chamas laranjas, da mesma cor do OVNI, né? E nesse momento que ele viu, ele desmaiou. Johnson jurou que não tinha lembranças do que aconteceu com ele até acordar na manhã seguinte em uma cama de hospital. Segundo ele, os médicos que ouviram a história bizarra, né, para dizer o mínimo, entraram em contato com alguns repórteres também de Ipswich, do Ipswich Evening Star, que publicaram um relato dele em 21 de setembro de 65. Né? E apesar de acharem impressionante, né, todo mundo ficou com um certo ceticismo ao redor da história dele. No entanto, os amigos dele, que testemunharam também o OVNI em forma oval ali laranjado, acreditam que seu amigo realmente passou por uma situação estranha, né, aterrorizante, lá naquela floresta, mas nenhum deles sabe explicar o que seria. Então, se essa criatura, essa entidade, né, avermelhada, laranjada, lá envolta em chamas, esse era um ser alienígena ou um ser mitológico daquela área, daquela floresta ali, e isso ficou sem resposta, né? Esse caso ficou sem resposta. Não tenho informações sobre hipnose regressiva com esse rapaz, mas a gente também não tem nenhum reporte, nenhum relato nesse caso sobre Missing Time, quanto tempo que ele ficou nessa floresta, quanto tempo que eles amigos ficaram, né, nessa situação ali na estrada até poder chegar no hospital. A gente não tem essa timeline no relato.
O que é uma pena, né? Que ela poderia nos dar mais algumas respostas. Então, esse caso que aconteceu em Felixstowe, né? Ele é um caso curto, né? Tem pouquíssima informação, apesar do rapaz ter sido internado, provavelmente tem boletins médicos, né, na cidade sobre. O que eu fiquei um pouco decepcionado, digamos assim, nesse caso, que não foi feita uma investigação por ufólogos, né? Não teve desdobramento, não teve uma tentativa de hipnose agressiva, para a gente entender mais sobre a situação que aconteceu na floresta e o avistamento que o Johnson teve. E para poder explicar, inclusive, as lesões que ele teve, né? Então, fica naquela prateleira dos casos pendentes aí. Mas esse é o caso que eu queria trazer para vocês, o suposto demônio de fogo de Felixstowe. Espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo caso. Eu vou aguardar o feedback de vocês, se vocês tiverem dicas de caso que quiserem gravar também, que eu acho interessante trazer para o podcast, entra em contato, entra no grupo dos apoiadores lá no Apoia-se, que lá os apoiadores eles mandam sugestões de pauta, a gente troca muita ideia lá de coisas que acha interessante gravar podcast. Então fiquem aí com o episódio de hoje, o Demônio de Felixstowe, e vou deixar o link também do convite para vocês participarem junto com a gente lá. E não se esqueça, os domingos, agora eu estou no YouTube fazendo uma live lá com uma galera, né? A gente alterna ali entre as pessoas entre o domingo e a gente fala de assuntos diferentes, filmes, séries, bate-papo nerd, para sair um pouquinho do foco da ufologia. Mas no canal do YouTube do Projeto Contato Podcast tem muita coisa para poder maratonar lá em relação à ufologia, tá? Só aí na parte playlists lá que tem muita coisa interessante, beleza? Então é isso por hoje. A gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal.